Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula online aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os maiores ou os mais comuns ou os mais constantes ou tudo isso. Os maiores e constantes e comuns erros de wide receivers, né? Então, aqueles erros que quase todos os recebedores fazem, ou pelo menos uma vezinha aí já fez, tá? Essa vai ser a parte um. Nas próximas aí eu trago outras execuções esses erros, né? Que querendo ou não são erros, né? Te prejudica no jogo, tá? Então, primeiramente, é importante eu deixar isso claro. Eu não estou pontuando erro de atleta de nenhum time aqui, pelo amor de Deus. Tipo, não estou me referindo a alguém específico, eu estou falando sobre técnica, tá? Obviamente, tive que pegar exemplos. Então, enfim, foi este exemplo aqui que eu quis pegar do regional feminino Nordeste, tá? Inclusive, tenho que deixar aqui registrado que foi a melhor transmissão que eu já vi até hoje, em ponto de fato, transmissão, narração, sempre explicando as situações, pintura de campo impecável. Então, marcação, nível internacional, assim. Então, um ótimo regional, um ótimo ângulo para assistir as plays. Ficou realmente muito legal. Então, quem curte assistir flag, mas que ainda assim gostaria de assistir um flag com uma filmagem muito boa, sugiro que assista aí o Regional Feminino do Nordeste, porque ficou realmente muito bom. Ficou de uma qualidade muito boa, de fato. Então, esse foi um dos motivos de eu ter selecionado um jogo do Nordeste, porque dá para você ver, né, de um ângulo muito legal, com todas as marcações. É, Então, por isso que eu quis trazer um exemplo desse jogo, tá? Selecionei o jogo do Mariners contra o Atenas. E vou pontuar aqui alguns lances, né? Então, novamente, falando sobre técnica que acaba prejudicando os wide receivers, tá? Eu deixei aqui numa velocidade um pouquinho reduzida, só para a gente conseguir, de fato, pontuar essas técnicas, ok? Então, nesse primeiro lance aqui, é, é uma, é um exemplo claro, é um erro comum, e nesse vídeo fica muito claro aqui o principal problema, certo? A gente não faz o full stretching do braço, né? A gente não estica o braço para recepção, a gente acaba esperando a bola com o corpo, e essa daqui, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um dos clássicos de todos os recebedores aí, ou de quase todos. Até a gente se habituar a executar esse full stretching, a gente acaba cometendo esses pequenos erros aqui e se prejudicando, porque querendo ou não, a gente não tem o controle da bola, né? Por mais que a gente tenha ali aquela segurança de se a bola encaixar no meu corpo, eu vou só abraçar ela. Em muitas situações acaba acontecendo isso, né? A gente não tem ali o controle, a gente acha que tem, ele acaba batendo no nosso corpo, ao invés de fato nos auxiliando, a essa recepção, né? Então, ao invés de nos auxiliar, esse tipo de execução acaba nos prejudicando, certo? Então, esse foi o primeiro exemplo que eu quis trazer e sem dúvida eu acho que é um dos mais comuns, né, a serem executados, né? E principalmente ali quando a gente está iniciando no esporte, é muito natural a gente fazer esse tipo de erro, certo? Outro ponto que nessa mesma execução a gente consegue observar é bem sutil, mas dá para ser observado, né? É aquela ânsia de querer avançar antes de garantir o tackle, ó, desculpa, a recepção, né? Então, no momento da recepção, ela já não está mais olhando para a bola, né? Até o momento ela está, ela sente a bola bater na mão dela e ela já está virando o corpo
para fazer, né, o ganho pós-recepção. Porém, cometendo aquele erro clássico de não garantir o catch e aí tirar o olho da bola, e aí a gente acaba, enfim, não tendo a recepção, né? Aqui no caso, principalmente por conta dessa recepção com o corpo, né? Aqui é outro erro, envolve um pouquinho de erro técnico e um pouquinho de erro tático, tá? Aqui a gente precisa observar o quê? É uma quarta descida, né? Uma quarta descida para o first. No caso, o first são os conezinhos laranjas, né? Um cone alto laranja ali, mais ou menos onde está a última linha defensiva ali. Então, a gente tem aqui uma execução. Principal ponto aqui que eu gostaria de observar é da snapper, né? Acho que é a número 7 aqui. Ela executa uma flat e, como a gente conhece, a flat ela tem uma angulação e uma jardagem própria. Porém, né, é uma quarta descida. Não faz muito sentido ela permanecer nessa execução, né? Ficando antes ali do objetivo, que é o first, né? Ela acaba executando uma outra função, que é aproximar uma defensora dela e, né, tirando ela ali do tumulto ali do first. Mas ela não acaba sendo uma atleta apta ali a fazer o first, né? Então, numa quarta descida, a gente acaba se prejudicando por conta disso, né? A gente tem basicamente duas atletas aqui antes da linha do first. Ou seja, se a defesa consegue aproximar, ela garante um tackle imediato, e aí seria um turnover, né? Então, se atentar ao objetivo da play, né? Então a gente tem as jardagens, mas conforme o objetivo a gente precisa se ajustar a ele, né? Aqui a gente tem outra atleta, se eu não me engano é número, não consigo ver o número dela, mas pode ser número 4, que executa também antes do first, né? Então pode ser algo prejudicial aí, em seu resultado, né? Outro ponto nessa mesma jogada que a gente precisa observar é a desaceleração. Então, a gente tem uma desaceleração na execução das rotas, né? Tanto da snapper quanto dessa número 4. Elas desaceleram em sua execução, não chegam no objetivo e acaba demorando a chegar ali também no seu ponto final de rota, né? Então, acaba que a QB aqui acaba tendo somente duas rotas para o passe por conta disso, né? Então, são dois erros aí comuns dentro do flag, tanto a questão da jardagem, não respeitando o objetivo, quanto a desaceleração pós-corte, ou principalmente ao identificar que a QB não está olhando para você, né? É muito normal. Se você executa a sua rota, você olha para o QB e o QB não está olhando para você, o recebedor faz o quê? Desacelera. Mas uma coisa que é importante a gente pensar é que o QB ele tem uma série de processamentos. Então ele vai ler uma coisa, vai progredir para outra e talvez ele volte para você. Só que se ele voltar para você e você ou estiver marcado ou, né, principalmente por conta da sua desaceleração, ferrou a jogada. Então você precisa ser full speed, independente do QB estar olhando para você ou não. Porque ou você faz a sua função de limpar a play, levar um defensor, puxar a marcação, ou você, por conta da sua, né, da sua não desaceleração, você se coloca disponível em algum momento da play, né? Então não desista da jogada até que ela termine de fato. Nesse próximo lance aqui, também temos dois outros pontos a serem observados. O primeiro que eu quero falar é com relação a posicionamento de mãos para recepção, né? Então aqui a gente já tem, né, a definição do passe e aqui, neste momento a gente consegue ver o posicionamento das mãos, né? Inicialmente dá para perceber uma pequena dúvida de qual técnica aqui utilizar. Ela opta aqui por ir pela aquela recepção baixa, né? Porém, a bola ela vem uma bullet, querendo ou não, né?
Então, o ideal aqui é ela trocar esses braços, né? Subir o cotovelo esquerdo aqui para trabalhar essa recepção com o ângulo, né? Daquele famoso, né? Daquele diamante que a gente faz com as mãos, ao invés dessa recepção baixa. Porque não é uma bola baixa aqui, né? Ela está na altura do rosto, inclusive. Então, não é uma bola baixa. Se a gente estende a mão para fazer essa recepção com a técnica, né? De unindo os mindinhos é bem mais difícil de fazer essa recepção, porque a gente ataca a bola de baixo para cima, basicamente. Então a gente mais espalma do que de fato garante a recepção. Então o ideal é a gente sempre manter, né, o diamante. Então, tentar subir o cotovelo, no caso aqui dessa recebedora, seria o cotovelo esquerdo, né, formando o diamante, né, lateral, para encaixar essa bola para essa recepção lateral aqui ao invés de ir com essa técnica de recepção baixa, porque a gente está atacando a bola de baixo para cima, e aí ela, inclusive, após esse frame aqui, ela tenta puxar a bola para o corpo, né? Então, mais uma vez, a gente tem aquela situação da bola batendo no corpo, e, né, praticamente não garantindo a recepção por conta dessa espalmada, entre aspas, né? E aí, o outro ponto dessa mesma play que eu queria trazer é o respeito ao ângulo, né? Então, aqui as duas recebedoras, né, a slot e a center, elas fazem um corte 90 graus, né? Então, é basicamente duas outs aqui, né? Então, as duas executam um speed cut. É muito mais difícil a gente se manter 90 graus com o speed cut, né? Até porque você não desacelera, é muito difícil você manter o seu ângulo. Só que as duas começam o break bem na linha. Então, esse foi um dos motivos também que eu quis trazer as plays desse regional, porque dá para ver muito claro. As duas fazem o break, né, o corte na linha, só que onde elas estão, né, 2 jardas depois da linha, quase 3 jardas depois da linha. Então, o importante quando a gente tem essas rotas com ângulo 90 graus é, putz, fiz o corte, identifiquei que eu, né, saí, eu fiquei abaloada nesse corte, eu preciso voltar para o meu ângulo, né? Então, essas recebedoras voltarem atacando a linha, para a gente conseguir, não dar vantagem para essa defensora conseguir antecipar a bola, né? Então, garantir que você vai ficar na frente dessa defensora e garantir que você permaneça ali no seu ângulo, porque a QB também considera que você vai estar naquele ângulo, tá bom? O próximo lance aqui, peraí. É um complemento desse último ponto que eu falei aqui para vocês, né? Sobre se manter nesse ângulo e tomar cuidado para a defensora não tomar a sua frente, porque é exatamente isso que acontece. Aqui, a QB ela já soltou a bola. A gente não consegue ver no vídeo, mas ela já soltou a bola. Ou seja, essa recebedora, ela sabe que a bola vem para ela, né? O que que ela precisa fazer? Né? Garantir essa recepção, garantir que você vai estar melhor posicionada do que a defensora. Só que no momento em que a bola tá chegando, ela tira a extensão dos braços, né? Ela recolhe os braços. Ó, aqui nesse frame dá para ver perfeitamente. Ela recolhe os braços, então a bola tá quase no corpo dela, né? Ela já está virando a cabeça e o corpo para o pós-recepção. E aí a defensora consegue o quê? Tomar a frente dela, bater em último segundo ali na bola, e aí é um catch. Desculpa, é um passe incompleto, né? Ela vai também, assim como a recebedora do outro time, com aquela técnica de recepção baixa, né? Ou seja, atacando a bola de baixo para cima, querendo trazer a bola em direção ao corpo, né? Não garantindo a recepção com as mãos e querendo garantir com o corpo. Só que ela faz esse movimento, né? Puxando para o corpo, mas continuando avançando, ao invés de se manter na sua angulação, garantir o catch e depois pensar no avanço.
Assim a defensora consegue tomar a frente e consegue dar ali o último tapinha na bola que impossibilita aqui a recepção, né? São vícios de execução, é muito comum, como eu disse, são erros constantes de todos os recebedores. Pelo menos um desses aqui eu tenho certeza que vocês já fizeram. É, mas o importante é a gente trazer para o consciente. A partir do momento em que eu assisto os meus vídeos, né, pensando que eu sou um atleta e eu assisto os meus vídeos e eu identifico esses problemas, eu começo a trazer para o consciente. Trazendo para o consciente, vou trabalhar, obviamente, em campo, em treino, tentar executar da maneira correta e, conforme, os treinos vão acontecendo, trazendo isso para o consciente. Assim como virou um vício a execução errada, vira um vício a execução correta. Até que chega um momento que vocês nem percebem mais, mas vocês já corrigiram, né? Já virou natural para vocês essa execução correta, né? Aqui, mais uma vez, eu trouxe um exemplo. Aqui tem diversos fatores, né? Então, a recebedora ela já havia deslizado, então ela já tinha perdido um pouco da concentração aqui nesse caso. Ela foi recuperar aqui. Mas o principal é aquela famosa recepção com as mãos e não com os dedos, né? Então é natural também a gente tentar receber com a mão. E quando a gente fala recepção com a mão, é realmente indo mais com a palma do que realmente com os dedos. E aí essa bola espalmou, né? Essa bola subiu um pouco e deu a interceptação para o outro time aqui. Como eu disse, são diversos fatores que acabam trazendo o resultado, né? É, mas esses detalhes fazem a diferença no final, né? Então, quando você pensa individualmente, né? Não estou falando aqui enquanto time, até porque o Mariners, nesse caso, venceu. Mas é individualmente mesmo, tá? E aí, aqui o último lance eu quis trazer, e eu considero o pior dos erros de todos os recebedores, independente quanto tempo você tem no esporte, independente de quanto tempo você já executa as suas rotas, as suas plays e tudo mais. Eu quis trazer essa jogada aqui, mais como uma piadinha, de fato, mas é muito característico de todos os recebedores do mundo. Achar que você está livre quando você não está. Eu só quis trazer de fato como piadinha mesmo. E é que é para recebedora de baixo. A bola nem vai para ela, mas eu quis trazer. Então, ela executa o corte, né? E ao invés dela continuar a rota ou improvisar para se tornar uma opção para o QB, né? Ela levanta o braço aqui, meio que pedindo a bola, como passa para mim, eu tô livre, mas você não está livre, tem uma defensora bem atrás de você. Então, eu considero como o maior erro de todos os recebedores achar que em toda play você tá wide open. Às vezes você não está, e por isso que o QB não lançou em você. Ou apenas ele não sentiu a segurança de que aquele defensor não ia chegar a tempo de te dar um tip ou uma interceptação, tá? Então, às vezes você não está livre como você pensa. Tá bom? Eu só quis trazer realmente mais como uma forma aí de descontração. Como eu disse, e gostaria de deixar claro novamente, não é nada direcional a nenhum atleta aqui, a nenhum time, a nada tático também. É realmente só execução técnica e o que poderia ter ajudado para ser um resultado mais positivo dentro dessas execuções. Bom, e aí, vocês fazem algum desses erros? Se sim, como eu disse, traga isso para o consciente. Assista aos seus jogos, identifique esses erros, que assim você vai conseguir se desenvolver, enfim, tirar esses vícios de execução. Fechou? Bom, era isso que eu queria trazer. Como eu disse, foi a parte um. Pretendo trazer aí a segunda parte mais para frente um pouquinho. E quem sabe fazer aí também da parte defensiva, tá? Então é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.